assunto sobre razões, proporções, nós vamos hoje falar sobre razões espaciais. Dentro das razões espaciais, nós vamos ver três. Vamos ver a escala, vamos ver velocidade média e vamos ver densidade demográfica. Bem, as escalas nós costumamos ver muito em mapas. Observe só. A escala é uma razão espacial, é a razão da medida do comprimento no desenho com a medida do comprimento no original, no real. Em um mapa nós temos aqui a escala. Essa escala indica a razão do comprimento no mapa com a medida do comprimento real. Ou seja, indica a distância no desenho dividido pela distância real, certo? Vamos lá para a velocidade média. Velocidade média é uma outra razão espacial, onde ela vai indicar a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, a razão entre a distância percorrida de um carro pelo tempo, ou seja, você divide a distância pelo tempo. Quantos quilômetros você andou em quantas horas? Aí você vai encontrar essa razão que é a velocidade média. Nós temos também a densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número total de habitantes para com a sua área, ou seja, é justamente a divisão entre o número de habitantes para com a área da região, certo? Isso é a densidade demográfica de uma região. Então, nós vemos razões espaciais, né? Que é velocidade média, densidade demográfica e escalas. Meus amores, agora nós vamos ver regra de 3 simples. O que é isso? Vocês já conhecem? Vamos lá? Vamos começar com uma determinada situação. Nós temos aqui, observem que temos duas barras de ferro. Observem a imagem. Uma possui 6 metros e 10 quilos. A outra possui 9 metros, mas eu não sei quanto é a quantidade de quilos. Como resolver essa questão? Nós vamos resolver utilizando a regra de 3 simples, ou seja, de 4 valores, eu conheço 3, então eu vou obter a quarta parte a partir de 3 valores. Eu tenho o peso de um com a medida de um e tenho a medida de outro, mas não tenho o peso. Então, eu tenho 3 valores, 3 unidades e eu não sei a quarta. Então, como que eu faço? É simples. Você vai resolver essa situação utilizando regra de 3. Regra de 3 porque de 3 valores eu vou obter o quarto, certo? Lembrando que essas grandezas são diretamente proporcionais, ok? E aí vamos lá. Para nós resolvermos, nós vamos utilizar o que nós já sabemos lá da aula passada. Lembra a aula feita pelo Zoom? Quando a gente viu proporções, a gente sabe que esses valores aqui, ó, são conhecidos como meio, extremos. A gente sabe que esses valores aqui, ó, são conhecidos como os extremos. E esses aqui são os meios. Então, eu vou fazer uma multiplicação que nós chamamos de meio pelos extremos. Ou seja, meios pelos extremos. Eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar e fazer isso, a multiplicação daqui para cá. Esse eu multiplico com esse e esse multiplico com esse. Então, x vezes 6, eu tenho quanto? X vezes 6. Eu vou ter 6x é igual, não esquece da igualdade, 10 vezes 9, 90. Aí aqui eu vou isolar o x, eu vou deixar o x, colocar o igual, e o 6 que está multiplicando o x vai passar para o outro termo dividindo 90. Ó, vai ficar assim. Então vamos lá. Regra de 3 simples, você faz o quê? Você tem 3 valores, 3 informações e você vai querer
o quarto valor, a partir das 3. Aí você faz o meio, o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Lembra do que a gente aprendeu em proporções? Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 6x mais 6, x vezes 6, 6x, 9 vezes 10, 90. X é igual a 90, né? Repito, 90. E o 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, aqui nós vamos dizer que nós temos o quê? Achamos o valor, que ainda falta nós fazermos uma divisão. Então, 90 dividido por 6, nós vamos ter aí quanto? Então, 90 dividido por 6, nós temos 15. Então, esse valor aqui, no lugar do x, é 15. Uma barra de ferro, ela de 6 metros, ela pesa 10 quilos. E uma de 9 metros vai pesar quanto? 15 quilos. Então, nós achamos o peso da segunda barra de ferro usando regra de 3, ok? Vamos analisar agora essa outra situação. Olha só para essa tabela. Nós temos aí que com 4,5 metros de tecido dá para comprar por R$36. E nós queremos saber se com R$40 quantos metros de tecido eu consigo comprar. Novamente você tem 3 valores, se você quer achar o quarto a partir dos 3. Então, nós estamos novamente utilizando regra de 3 simples para achar esse valor. Então, 4,5 metros de tecido, compro com R$36. E eu quero saber quantos metros de tecido eu vou comprar com R$40. Isso é simples, você vai fazer a regra de 3 simples, multiplicando os extremos, o produto dos extremos pelo produto dos meios, ok? Então, vamos lá, x vezes 36, 36x. 4,5 vezes 40, 180. Eu isolo o x, coloco igual, repito 180. 36 que está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo o x. Ou melhor, dividindo 180. Então, aqui nós temos 180 dividido por 36, nós achamos o quê? 5 metros. Então, 4,5 metros de tecido, compra por R$36. Eu tendo R$40, eu vou poder comprar 5 metros de tecidos. Viu como é fácil? Só é você igualar as frações, multiplicar o produto, né? Você vai fazer o produto dos extremos pelo produto. Agora nós vamos resolver os exercícios da página 233. No exercício 39 diz: meça as distâncias no mapa da página anterior e calcule usando a mesma escala. Letra A diz: a distância real de Goiânia a Manaus é quantos quilômetros? Veja, no mapa, observando a escala, nós temos que 1 centímetro é igual a 440 quilômetros. Nós vamos pegar esses 440 quilômetros e transformar em centímetros. Observe que de centímetro para quilômetro estão envolvidos 5 zeros. Né? De centímetro para metro, 2 zeros. De metro para quilômetro, mais 3. Então, são 5 zeros. Como o número 440 tem um zero, então você vai repetir o 44 e acrescentar 6 zeros. Sem precisar fazer conta. Mas se por acaso você quiser montar a continha, né, de transformação, pode ser também. Resumindo, 440 quilômetros é igual a 44 milhões de centímetros. Então, 1 centímetro está para 44 milhões de centímetros no real. Aí veja, a distância de Goiânia a Manaus é 4,4 centímetros. Isso no mapa, então a gente vai ver quanto é que ele significa no real. Então, 4,4 centímetros é simples. Você vai só pegar o 44 milhões e multiplicar por 4 vezes 4,4. E aí nós vamos encontrar quantos centímetros? 193 milhões e 600 mil centímetros. Só que aquele que é em quilômetros, aí nós vamos ainda ter que pegar esse valor de centímetro
e transformar para quilômetro. Novamente, você vai ter aí o quê? De centímetro para quilômetro tem 5 zeros envolvidos. Então, você pode aí cortar os 5 zeros sem precisar fazer conta. Você corta os 5 zeros e você encontra o que essa quantidade de centímetros representa em quilômetros. Aí nós achamos aí, ó, 1.936 quilômetros. Então, a distância real de Goiânia a Manaus é 1.936 quilômetros. Na letra B, nós temos aí o seguinte: a distância real de Belo Horizonte a Boa Vista. Observe que, da mesma forma que nós achamos a letra A, nós vamos também encontrar a letra B. Medindo aí a distância no mapa de Belo Horizonte a Boa Vista, nós encontramos 7,1 centímetro. Aí, novamente, 1 centímetro 440, está para 440 quilômetros. E 7,1 centímetro está para quantos quilômetros? É só você pegar o 440 e multiplicar por 7,1. E aí você encontra o quê? 3.124 quilômetros. Agora nós vamos resolver logo o 42 e 43. Observe, diz assim: examine essas legendas copiadas de mapas, plantas ou croquis, esboço de desenho, né? Croquis. Indique a escala correspondente a cada uma delas. Eu quero saber a escala. Veja, na letra A nós temos aí o quê? 100 quilômetros. Qual é a escala para 100 quilômetros? Aí veja, se você pegar na letra A retinha que tem, dizendo 100 quilômetros, você vai medir aí 4 centímetros. Então, 4 centímetros, que é no desenho, está para 100 quilômetros no real. Aí veja, 1 centímetro está para quantos quilômetros? Veja, se 4 está para 100, você vai pegar o 100 e vai dividir em 4 para você saber quanto é que vale 1 centímetros. Aí dividindo dá o quê? 25. Então, dessa forma, 1 centímetro está para 25 quilômetros. Ou 1 para 2.500.000 centímetros. Agora observe aí na letra B. Nós temos aí 30 metros. Se você pegar uma régua e medir aí 30 metros, no desenho você vai ter 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro no desenho e 30 metros no real. Então aí 1 está para 3.000. Ou seja, de metro para centímetro ou de centímetro para metro, envolve 3 zeros. Letra C, 2 centímetros para 5 quilômetros. Ou seja, observando o tamanho do desenho, é 2 centímetros. E no real é 5 quilômetros. Observe que a parte de preto vai até o 5. Então, se vai até o 5, a outra metade é mais 5, que dá 10 quilômetros. Então, nós temos 2 centímetros para 5 quilômetros. Eu vou dividir, sempre eu tenho que ter a base de 1 centímetro. Então, eu vou dividir por 2. Então, eu tenho 1 centímetro, é quantos quilômetros? 5 dividido por 2, que dá 2,5 quilômetros. Letra D, 1 centímetro está para 100 quilômetros. Ou 1 está para 10 milhões de centímetros, ok? 43. Na letra A diz assim: sabendo que a largura real dessa página, aí mostra uma página, né, de um livro, é de 24 centímetros, a real. Qual foi a escala usada no desenho? Aí você sabe que a real é 24 centímetros, a largura. Então, você vai ver quanto é que dá na régua essa largura. Na régua vai dar 3 centímetros. Então, lembra que quando se fala de escala é a razão entre o tamanho no desenho e o tamanho no real. Então, no desenho é 3 centímetros e no real 24 centímetros. Para você para você colocar a escala, você precisa tomar como base 1 centímetro. Então, você divide esses 3 por 3, aí você vai achar 1 centímetro.
Então, 1 centímetro está para 8 centímetros. Agora, nós temos letra B. Usando o desenho e a escala, determine a altura real dessa página. Agora, nós temos a altura real. A gente já tinha feito a largura, né? Que é 24. Na verdade, ele já deu. O problema em si já deu essa largura real. E agora está pedindo a altura real. Aí, observe, ó, 1 centímetro é para 8 centímetros. A altura, você pegando uma régua, você vai encontrar 4 centímetros. Então, nesse caso, você multiplica por 4, de 1 para 4. Então, 8 multiplicando por 4 vai dar quanto? 32 centímetros. Então, você tem aí a altura real, que é 32 centímetros. Voltando para o exercício 40. Nesse exercício, nós temos aí uma imagem. E diz o seguinte, na letra A pede o seguinte: qual é o significado da escala 1 para 200? Na verdade, o significado é o seguinte, que para cada centímetro na planta corresponde 200 centímetros, ou 2 metros na distância real, certo? 200 centímetros é a mesma coisa que 2 metros. Então, a cada centímetro da planta é como se fosse, na realidade, 200 centímetros ou 2 metros de distância real. Letra B. Qual é a largura real indicada por X do escritório 1 em metros? Observe só o espaço que está demarcando aí do lado o X. Nós já sabemos que para cada centímetro, 2 metros. Então, nesse caso aqui, se você for pegar esse lugar que está marcando o X, é 2 centímetros. Então, 2 vezes 2, 4. Então, se 1 centímetro é 2 metros, 2 centímetros vai dar o quê? 4 metros. Letra C. Qual é a área do escritório 1 em metros quadrados? A área você vai multiplicar a largura vezes o comprimento. Veja, de largura você já tem o quê? 4 metros. Aí você vai pegar uma régua e vai medir o comprimento. Aí o comprimento você vai achar 7 metros, certo? 7 vezes 4, 28. Então, nesse caso, a área do escritório 1 será 28 metros quadrados. Letra D. Desenhe um cômodo retangular cujas dimensões sejam 3,5 metros por 6 metros usando essa escala. Aí, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos que usando essa escala das outras alternativas, para cada 1 centímetro é 2 metros. Aqui diz que uma das dimensões é 6 metros. Então, se 1 é para 2, 2 é para 4, 3 é para 6. Então, 6 metros será 3 centímetros. Então, por isso que de um lado aí você vai ver 3 centímetros. E a outra dimensão, ele diz que é 3,5 metros. Veja, 1 centímetro, 2 metros. Observe que a questão é dividido por 2, né? Aqui nós temos 3,5 metros, que dividido por 2 é 1,75 centímetros. Então, de um lado você vai ter 1,75 e do outro você vai ter 3 centímetros, ok? Agora o 41, que diz assim: registre qual das formas abaixo também é correta para indicar a escala 1 centímetro para 3,5 quilômetros. Grave aí, ó, 1 centímetro para 3,5 quilômetros. Aí tem as opções. Tem 1 para 3,5, 1 para 3.500 e 1 para 350 mil. Observe que é centímetros e eu estou em quilômetros. Então, de centímetro para quilômetro, eu vou andar 5 casas. Então, vão ser quantos zeros? 5 zeros. Como esse número é decimal, tem uma vírgula, então você vai descontar 1 zero. Por isso que a nossa opção é 1 para 350 mil centímetros. Então,
Está aí a nossa resposta. E aí, a 44, para fechar, que é uma pergunta de resposta pessoal, pois pede que nós façamos uma planta de sua classe. Agora nós vamos para a resolução da página 234, que é uma atividade dentro do que a gente aprendeu sobre velocidade média, envolvendo velocidade média. Observem só, no 45, que é o primeiro exercício dessa página, diz assim, letra A. Qual a velocidade média em quilômetros por hora de um Jeep que percorreu 342 quilômetros em 4 horas? Então, ele quer a velocidade média. Nós aprendemos que velocidade média é a razão espacial entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, a distância ele deu aqui, que foi 342 quilômetros. O tempo ele deu também, que foi 4 horas. Então, nesse caso, o que é que eu devo fazer? Eu devo dividir, né? Se nós dissemos que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, então a razão é o mesmo que uma fração, que é o mesmo que uma divisão. Então, eu vou dividir o 342 por 4. Aí nós temos aí 85,5 km por hora. Letra B diz o seguinte: qual foi a velocidade média em minutos, em metros por minutos, de um ciclista que percorreu 1.800 metros em 5 minutos? Do mesmo jeito, para nós sabermos a velocidade média, o que é que eu faço? Eu pego a distância e divido pelo tempo gasto. Só temos que observar se a distância está igual, a unidade de medida da distância se está igual com a unidade de medida do tempo. Por exemplo, na letra A nós vimos quilômetros por hora, tem que ser juntos. E na letra B nós estamos vendo metros por minuto. Se alguma dessas unidades não fossem iguais, eu ainda precisaria transformar, mas não. Tanto a letra A já foi quilômetros por hora e a letra B metros por minuto. Então só precisa nós fazermos a razão, que é o que? A divisão da distância, no caso aqui em metros, pelo tempo em minutos. Então 1.800 dividido por 5, nós temos aí qual a velocidade média? 360 metros por minutos. Quanto tempo gasta uma caminhonete para percorrer 340 km com velocidade média de 85 km por hora? Na verdade, aqui vai querer o tempo. Então, você vai pegar a distância e você vai dividir pela velocidade média. Então, você tem aí 340 dividido por 85. Você vai encontrar quanto? 4. 4 o quê? 4 horas. De uma outra forma, nós temos aí, ó, você pode fazer assim. 85, que é a velocidade média, está para 1 hora. Não é 85 km por hora, então a cada 1 hora, 85. Para chegar em 340, se passaram em quantas horas, você pode também fazer a multiplicação por 4. Que aí você vai encontrar exatamente, ó, 85 vezes 4, 340. 1 vezes 4, 4. Se bem que eu ainda prefiro que vocês dividam logo diretamente a distância pela velocidade média. É mais prático, ok? Mas fiquem à vontade para fazer como acharem melhor. Então, se a resposta é 4 horas, a caminhonete gasta então 4 horas para percorrer os 340 quilômetros. 47. No 47 diz: quantos quilômetros percorre um carro com velocidade média de 90 km por hora em 3 horas e 30 minutos? Veja, 90 km por hora, que é a distância, ou melhor, que é a velocidade média, em 3 horas e 30 minutos, que é o tempo. Então, dessa feita, eu tenho a velocidade média e eu tenho o tempo. Eu estou querendo a distância, a quantidade de quilômetros. Quando eu quero a distância, eu faço, sabe o quê? Simples. Eu vou multiplicar o tempo vezes a velocidade média. Então, observe só.
Esses 30 minutos eu vou ter que transformar em hora, então meia hora. Então vai ficar 3,5 horas. Multiplicando diretamente por 90, eu vou ter 315. Só que eu posso também ir por partes, se eu não quiser transformar aqueles 30 minutos em hora. Eu pego 90, multiplico primeiro por 3 horas, que dá 270. O 90 eu vou dividir por 2. Então, aí eu vou ter o que? 45. Esses 45 é o que corresponde aos 30 minutos. Então, 270 mais 45 dá 315. Só lembrando que se vocês quiserem multiplicar diretamente 3,5 por 90, dá certo também. 48. O trem japonês chega a desenvolver 480 km por hora. Calcule e responda em quanto tempo o trem japonês faria um trecho de 96 km. Veja que eu tenho uma velocidade que é quanto? 480 km por hora. E eu tenho uma distância, então eu quero o tempo. Aí, nesse caso, veja, 480 km por hora. Então, é 480 km em 60 minutos, que é o mesmo que uma hora. Aí a pergunta é, e 96 quilômetros? Faz em quantos minutos? Na verdade, você fazendo a divisão 480 dividido por 96, você tem o quê? 5. Então, você vai dividir isso aí por 5. 60 dividido por 5, você encontra quanto? 12. 12 minutos. Que, na verdade, essas questões dá para resolver com o que a gente aprendeu de regra de 3 simples. E para fechar essa página, nós temos o desafio, que diz: um corredor percorreu 500 metros em 3 minutos. Qual é a sua velocidade média em quilômetros por hora? Ele quer saber a velocidade média, então para saber a velocidade média eu faço o quê? Divido a distância pelo tempo. Só que observe que o tempo aí está em minutos. E eu vou precisar transformar de quilômetros por hora. Por quê? Porque está pedindo a velocidade em quilômetro por hora. De acordo com o que você está vendo, a gente coloca 500 metros em 3 minutos. Aí observe que a gente faz noção de uma hora, que é 60 minutos. Então, se 500 metros é 3 minutos, quantos quilômetros, ou melhor, quantos metros em 60 minutos? Então, aí você pode fazer o quê? Uma multiplicação. De 3 para 60, você pode fazer uma multiplicação por 20. Da mesma forma, do outro lado. Multiplicando por 20, você vai encontrar quantos metros? 10.000 metros, que é o mesmo que 10 quilômetros. Então, no caso aí, qual a sua velocidade média em quilômetro por hora? 10 km por hora. Ou seja, nesse caso, só precisou transformar os 3 minutos em hora. O que significa 3 minutos em hora? Ok? Vamos agora resolver a página 237. Nela, o exercício 52 é um exercício dentro de regra de 3 simples, assunto já visto na nossa aula. 52, letra A. Em um relógio, enquanto o ponteiro das horas faz um giro de 30 graus, o dos minutos gira 360 graus. Qual é o giro do ponteiro das horas quando o ponteiro dos minutos gira 60 graus? Observe que na nossa aula eu expliquei que grandezas embaixo de grandezas você deve colocar. Por exemplo, o das horas 30 graus e o dos minutos é 360 graus, ou seja, 30 graus está para 360. O dos minutos quer saber quando o dos minutos fizer um giro de 60 graus, quanto é que vai ser o giro das horas? Aí você tem 3 valores e você quer saber o quarto. Quando o das horas é 30 graus, o dos minutos 360. E quando o dos minutos for 60 graus, aí você colocou 60 graus embaixo do 360. E no lugar que você quer o resultado, você coloca um X. Ou seja, 30 para 360
e x para 60. Regra de 3 simples. Você multiplica os valores. Lembra da regrinha? O produto do meio igual ao produto dos extremos. Ou seja, 30 vezes 60 é igual a 360x. Vamos lá, então. 360 vezes x, 360x. Você multiplica. É igual a 30 vezes 60, que dá 1.800. Então, você vai isolar o x. X é igual. O 360 que está multiplicando o x vai passar para outro termo dividindo o 1.800. Então, vai ficar 1.800 dividido por 360. X é igual a 5. Ou seja, quando o ponteiro dos minutos fizer um giro de 60 graus, o ponteiro das horas vai fazer um giro de 5 graus. No lugar do x, você coloca o quê? 5, que você encontrou o valor de x, certo? Letra B. Nós temos aí, em 3 dias foram construídos 6/10 do comprimento de um muro. Supondo que o trabalho continue a ser feito no mesmo ritmo, em quantos dias o muro estará pronto? Da mesma forma, eu encontro esse valor a partir de uma regra de 3. O que é que eu faço? Coloco os 3 valores que eu tenho para achar o quarto valor a partir desses 3. Então, vamos lá. 3 está para 6/10, que é esse 0,6, né, gente? Que vocês estão vendo aí. Então, em 3 dias fez 6/10. Em quantos dias fará 4/10, né? Por que 4/10? Porque se eu já tenho 6/10, é porque é 6 para chegar em 10. Então, eu tenho agora o restante que falta é 4/10. É o restante do muro a ser feito. Então, 3 dias foi feito 6/10 de muro. 4/10, que é o restante que falta, será feito em quantos dias? Eu não sei ainda, então eu coloco o quê? X. Aí como é que fica? Lembre, regra de 3 é o que? O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Eu multiplico os meios pelos extremos. Então, 0,6 vezes x, 0,6 x é igual a 3 vezes 0,4. 3 vezes 0,4 é o que? 1,2. Aí você isola o x, é igual a x é igual a 1,2. E o 0,6 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro termo dividindo o 1,2. Então, 1,2 dividido por 0,6, você encontra quem? 2. Esse 2 quer dizer assim que em 2 dias será terminado o restante que falta. Ou seja, o muro estará pronto em mais 2 dias. Se com 40 kg de laranja é possível fazer 24 litros de sucos, quantos litros de suco serão obtidos com 30 kg de laranja? Novamente, você tem 3 valores e quer adquirir o quarto a partir desses 3. Regra de 3 simples. Você tem 40 quilos de laranja e com esses 40 quilos de laranja você faz 24. Por isso que você vê aí na tabela, ó, 40 para 24. Aí pergunta, quantos litros serão obtidos com 30 quilogramas? Veja que unidades iguais colocam uma embaixo da outra. Então, 30 quilogramas eu vou colocar embaixo do 40. Então, 30 faz quantos litros? Não sei, coloco um x. Aí sim eu faço o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Eu multiplico 40 vezes x, 40x. É igual. 24 vezes 30 vai dar quanto? 720. Eu vou isolar os x e aí eu vou ter x é igual a 720
dividido por 40. Então, x é igual a 18. Isso quer dizer que com 300 kg de laranja, ou melhor, com 30 kg de laranja, eu tenho quantos litros de suco? 18. Novamente, você achou o quarto valor a partir de 3. Então, aí serão obtidos 18 litros de suco. Temos agora o exercício 53, página 238. Diz assim: usando a regra de 3 simples, resolva os problemas a seguir. Letra A. Com velocidade de 9 km por hora, Luiz faz uma caminhada de 40 minutos. Se sua velocidade fosse 6 km por hora, quanto tempo ele gastaria nessa caminhada? Nós vamos colocar aí as grandezas direitinho, ó. 9 km por hora está para 40 minutos. O 53 é diferente do 52. O 52 nós estávamos trabalhando com proporcionalidade direta. Lembra que eu falei de grandezas diretamente proporcionais? Tipo, quando aumenta um, dobrando, triplicando, o outro também vai ser dobrado, triplicado. Da mesma forma, se diminuir um, o outro também será diminuído. Já o 53 é outra questão, porque trata-se de uma proporcionalidade inversa. Lembra que eu também falei sobre grandezas inversamente proporcionais? Tipo, se aumentou um, o outro vai diminuir. Se eu diminuir um, o outro vai aumentar. São grandezas inversamente proporcionais. No caso dessa questão, nós estamos trabalhando com proporcionalidade inversa. Então, vai mudar um pouquinho na hora de nós resolvermos. Ou seja, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter. Eu sei que do jeito que essa velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. Então, eu reconheço que é uma proporcionalidade inversa. Dessa forma, por isso que aí na tabela você vê, ó, 9 está para 40 e 6 está para x. Mas na hora de resolver, você vai verificar que inverteu, o 6 foi para cima e o 9 ficou para baixo. Aí sim, você fez a multiplicação, ó, 6 vezes x, 6x. 9 vezes 40, 360. Aí isola o x. 360 é igual a 6x. Então, isolando o x, você tem x é igual a 360 dividido por 6. Aí você encontra que x é igual a 60. Então, quando você estiver em uma velocidade de 6 km por hora, você vai chegar lá em 60 minutos. Ele gastaria 60 minutos ou, claro, 1 hora nessa caminhada. Letra B. Para a festa junina, um grupo de 15 alunos fez certo número de bandeirinhas em 6 horas. Em quantas horas um grupo de 20 alunos, trabalhando no mesmo ritmo, faria a mesma quantidade de bandeirinhas? Então, nós vamos montar a tabelinha, né? 15 alunos fazem em 6 horas, determinado número de bandeirinhas em 6 horas. E 20 alunos fazem quantas horas? Observe que o número aumentou o aluno, então vai diminuir as horas. Montando aí a regra de 3, você vai, de novo, você vai mudar, você vai inverter, porque trata-se de uma proporcionalidade inversa. Então, você pode mudar tanto um quanto o outro. Tanto o numerador 15 quanto o numerador x. Mudando aí o número do x, você vai encontrar o seguinte: 15 vezes 6 é igual a 20 vezes x. Então, 20x é igual a 90. 15 vezes 6 é 90. X é igual a 90 dividido por 20. Então, nós temos aí que x é igual a 4,5. Então, um grupo de 20 alunos trabalhando nesse mesmo ritmo levaria 4 horas e meia para fazer a mesma quantidade de bandeirinhas. Nossa aula fica por aqui, meus amores. Tchau, tchau e até a próxima aula.